Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Para este podcast de hoje, nós temos a presença do professor Uibirá Barreto, aqui de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Uibirá. Olá a todos, muito obrigado, Danilo. Bem, pessoal, em nosso podcast de hoje nós vamos abordar o filme Matrix, bastante conhecido, embora seja um filme que não seja tão novo, ou seja, estamos falando de quase 20 anos, não é, do nascimento do filme, mas vamos falar sobre a Matrix sob o olhar da filosofia à maneira clássica. Bem, Uibirá, para começar o nosso podcast de hoje, eu gostaria justamente que você falasse um pouco do contexto do filme, quem foram os seus autores, enfim, de onde vem essa ideia, e falasse um pouco também até sobre o conteúdo do filme, o contexto do filme. Bem, Matrix é um filme norte-americano, lançado em 1999, e realmente é um daqueles filmes que muda a forma como o cinema é feito. Muda vários conceitos. Então, é um filme que tem uma abrangência muito grande. Hoje nós vamos abordar principalmente essa abrangência filosófica, e onde é possível realizar várias e várias relações. Existe também o próprio aspecto técnico do filme. Ele ficou muito famoso pelos seus efeitos especiais, pela forma como era apresentada, por exemplo, os combates de artes marciais. Sim, ele causou um impacto técnico, mas principalmente filosófico, né? Porque, tecnicamente, como você mesmo falou, é um filme de quase 20 anos. E as próprias tecnologias que são utilizadas ali já ficaram um pouco datadas. Eles utilizam, por exemplo, cabine telefônica. Muitos mais jovens nunca vão saber o que é isso. Mas o que torna esse filme realmente importante é a sua essência, esses aspectos dessa história, né, que foi trazida aí pelos que, na época, eram conhecidos como os irmãos Larry e Andy Wachowski. Desenvolveram aí algo muito interessante e que revela um conhecimento de filosofia bem amplo. Então, esse filme aí, ele realmente causou bastante impacto. Eu particularmente me lembro quando assisti no cinema. Eu precisei assistir 2 vezes, primeiro para entender o filme e segundo pelas reflexões que ele trouxe para mim. E creio que também trouxe muita reflexão para várias pessoas que tiveram contato com esse filme na época. Isso é bem interessante, não é, Uibirá? Porque, embora seja um filme antigo, relativamente antigo, como nós falamos, ele é atemporal, digamos assim, porque as chaves simbólicas que ele traz são inúmeras. Não é? É muito importante considerar isso. E lembrando também que esse filme ele tem uma base, ele é baseado também no livro chamado Simulações e Simulacros, do Jean Baudrillard, o francês, e ele é bem interessante porque fala justamente disso, né? Ou seja, o que existe de forma real ou o que já existiu e as cópias, as projeções. E a Matrix vai falar justamente sobre isso, sobre a cópia de uma realidade. E nós podemos nos remeter inclusive ao hermetismo, assim como é acima e abaixo, ou podemos nos remeter inclusive à República de Platão. Mas de um modo geral, eu gostaria que você falasse agora sobre o enredo do filme um pouco, para a gente ter uma ideia e já começássemos então a falar das relações filosóficas que a gente pode fazer, sobretudo no momento atual. Ok, Matrix fala basicamente de um futuro distópico, ou seja, um futuro onde as coisas deram um pouco errado. Um dos personagens desse filme, que é o Morpheus, ele inclusive conta que, em certa altura, a humanidade estava celebrando a inteligência artificial, ou seja, celebrando o seu avanço tecnológico e extremamente envaidecida. Não é? E isso gerou o quê? Gerou uma guerra contra as máquinas, porque elas se insurgiram contra os seres humanos. E em uma certa altura, os seres humanos viram que a energia solar era muito abundante e resolveram queimar os céus, ou seja, bloquear os céus com uma espessa camada de nuvens. E aí as máquinas se viram numa situação difícil. Porém, isso acabou gerando um outro problema. Elas descobriram que o ser humano poderia ser utilizado como fonte de energia. Dessa forma, elas construíram vários casulos, onde os seres humanos passariam as suas vidas. Porém, aí vem um detalhe importante. Esses seres humanos não estariam simplesmente dormindo nessas cápsulas. Eles estariam vivenciando uma simulação da realidade. Como se fosse um grande videogame, uma grande realidade virtual, onde os seres humanos teriam as suas vidas.
certo? Nasceriam, teriam infância, parentes, visitariam lugares, teriam seus trabalhos, porém tudo isso seria uma grande simulação dentro dos computadores. E alguns seres humanos, caminhando nessa realidade virtual, começam a sentir como se fosse uma espécie de intuição, sentir que, se questionar, né? Será que isto seria a realidade? Será que não existiria nada por trás disso? Então essa é a base do filme, é a partir daí que se desenvolve a nossa história. E é interessante porque isso faz muita relação com a República de Platão. Aliás, isso tem muita relação com a República de Platão. Inclusive tem um trecho que eu separei do livro 7º, onde ele fala da caverna, do mito da caverna. E é bem interessante porque o Sócrates diz assim, né? Aliás, Sócrates, através do pensamento de Platão, né? Ele diz o seguinte: agora, imagina a maneira como segue o estado da nossa natureza relativamente à instrução e à ignorância. Imagina homens numa morada subterrânea, em forma de caverna, com uma entrada aberta à luz. Esses homens estão aí desde a infância, de perna e pescoço acorrentados, de modo que não podem mexer-se nem ver senão o que está diante deles, pois as correntes os impedem de voltar a cabeça. A luz chega-lhes de uma fogueira acesa numa colina que se ergue por detrás deles. Entre o fogo e os prisioneiros passa uma estrada ascendente. Imagina que ao longo dessa estrada está construído um pequeno muro, semelhante às divisórias que os apresentadores de títeres armam diante de si e por cima das quais exibem as suas maravilhas. Aí ele continua: imagine agora, ao longo desse pequeno muro, homens que transportam objetos de toda espécie que o transpõem, estatuetas de homens e animais, de pedra, madeira e toda espécie de matéria. Naturalmente, entre esses transportadores, uns falam e outros seguem em silêncio. Aí vem a analogia final, que é justamente essa relação com esse Matrix, com esse mundo de ilusões que a gente pode relacionar com a caverna. Aí ele diz assim, né? Assemelham-se a nós. E, para começar, achas que numa tal condição eles tenham alguma vez visto de si mesmos e dos seus companheiros mais do que as sombras projetadas pelo fogo na parede da caverna que lhes fica defronte? Ou seja, uma vida inteira na ilusão. Então o Matrix ele tem muita relação com isso tudo, não é? Então gostaria que você começasse falando desses aspectos agora dos personagens, para que nós fizéssemos essas relações práticas, né? Perfeito. Bem, o Neo, ele é o nosso herói, certo? Então ele na verdade vai representar nós mesmos, vai representar o ser humano nessa busca pela realidade, busca pela sabedoria. E o próprio nome dele, dentro da Matrix, é Sr. Anderson. Sempre tem esse conflito, né? Como se o Sr. Anderson fosse a parte mortal, a parte vulgar, a parte visível nesse mundo de ilusões. E o Neo... A personalidade, no caso, não é? Sim, a personalidade, não é? Ou seja, a persona, a máscara que todos nós vestimos para poder interagir com a Matrix, não é? Poder interagir com o mundo físico. E o Neo também é um anagrama aí da palavra one, em inglês, que significa o escolhido, certo? Então, ele é o personagem central e ele que começa a se perguntar: será que a realidade é tudo isso que eu vejo? Será que a minha vida toda não existe nada mais profundo a respeito dela? Então esse é um questionamento muito importante, porque se o ser humano se o ser humano está plenamente satisfeito com a sua vida, provavelmente ele não vai ter questionamentos, né? O próprio Sócrates, ele possuía a mesma profissão da mãe dele, que a mãe dele era parteira, né? E alguns discípulos dele disseram assim: puxa, Sócrates, vamos colocar um homem qualquer diante de você para ouvi-lo conversar durante algumas horas. Com certeza esse homem vai melhorar, certo? Porque os discípulos experimentaram essa característica do Sócrates, né? Mas o Sócrates fala o seguinte: olha, por melhor que seja a parteira, não é? Você precisa de uma mulher grávida, né? Eu nunca vi a minha mãe tirar um bebê de uma mulher que não estivesse grávida. E ele falou: da mesma forma, não adianta eu ficar falando para um homem que não está grávido da sabedoria, ou seja, que não está no ponto em que tenha algo para ser puxado de dentro, certo? Então, essa condição, se você se considera muito sábio ou acha que tudo está explicado, muito dificilmente você vai se tornar um filósofo, né?
E essa é a premissa básica dentro da filosofia, essa inquietude, não é? E é interessante, até pegando um gancho do que você mencionou agora em relação ao nome, né? O simbolismo do Neo. Neo ou Neo em grego significa novo, né? Ou seja, quando o ser humano ele sai de um estado de consciência, de reflexão para outro, ele começa a refletir de uma outra maneira, ter outras experiências e refletir mais profundamente sobre a sua realidade. Isso implica também um novo nascimento. Isso é muito simbólico no filme também, porque o Neo passa por esse processo, né? Ele se vê como um homem massa, digamos assim, e ele começa a se reconhecer, sabendo que esse sistema está equivocado, essa Matrix, ele intui isso, e é essa inquietude que o leva a esse caminho, né? Sim, e essa inquietude nem sempre é algo muito racional, não. É algo que você intui, não é? E ele passa a não ficar satisfeito com a forma com a qual o mundo responde às questões dele. Então ele se torna um hacker, começa a entrar nos sistemas e começa a procurar as respostas. E isso é interessante porque diz o velho ditado que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E nesse momento entram dois personagens muito importantes. O primeiro é a Trinity, certo? A Trinity é um personagem feminino e muito importante porque, de certa forma, ela tem esse nome de tríade, trindade, certo? A trindade, em diversas culturas, sempre se relacionou com a parte espiritual do homem, com a parte mais elevada. Mesmo nos simbolismos religiosos, sempre se vai falar de uma tríade como sendo a parte espiritual, em contraposição à máscara ou à parte física, certo? E ela vai ser essa ligação dele com o Morfeu, certo? O Morfeu que é o seu mestre. A figura do mestre é sempre importante, porque não importa o quão evoluído, o quão poderoso e o quanto potencial você tenha, não é? Você sempre vai precisar de um irmão mais velho, daquele mestre que vai ajudá-lo a explorar todo esse potencial, né? A gente estava falando agora há pouco mesmo do Platão, do Sócrates, e esse é um exemplo clássico, não é? O Platão era bem nascido, era um homem cultíssimo, certo? E, no entanto, era discípulo de alguém que seria quase como o oposto social a ele, certo? Que era pobre e provavelmente iletrado, que era o Sócrates, né? Mas isso é muito interessante porque é uma questão de alma, certo? Então a filosofia vai falar desse aspecto mais transcendente. E da mesma forma, o Matrix vai mostrar isso, certo? O próprio Morfeu, ele tem como missão achar o escolhido, certo? Não importa se ele é menos poderoso do que o escolhido, importa a missão dele, importa o papel dele, que não é melhor nem pior do que o Neo. É simplesmente o papel que lhe cabe. Exatamente, Ibirá. Agora, aproveitando o ensejo, né, dentre esses diálogos que foram feitos no filme, entre o Morfeu e o Neo, há um deles que é bem interessante, que é aquele diálogo das pílulas, né, onde o Morpheus apresenta a ele 2 pílulas. Então há uma escolha muito grande, há um simbolismo muito grande, filosófico, dentro dessa cena. Eu gostaria que você falasse um pouco disso para que nós entendêssemos melhor e qual a relação prática que a gente pode fazer sobre isso com a nossa vida, com o nosso momento atual. Essa é uma das passagens mais famosas do Matrix, porque o Neo, a partir do momento em que ele começa a se questionar, isso, de certa forma, chama a atenção do próprio universo, ou seja, daqueles que estão procurando despertar seres humanos. Quando você ativa essa chispa filosófica, é como acender uma lamparina no meio da escuridão. A partir desse momento, ele começa a ter esse contato com esses seres humanos que foram libertos da Matrix, né? E antes de chegar nesse diálogo, por exemplo, ele entra dentro do carro e acha a forma como ele é abordado é meio ríspida. Então ele pensa em sair do carro e não ir ao encontro com o Morfeu. E a Trinity chega para ele e fala uma coisa assim muito legal. Fala, olha, Neo, você já sabe onde aquela rua vai dar. Você já sabe o que esse mundo ilusório te oferece, certo? O que a rotina te oferece. Tem certeza que você não quer se dar uma chance de conhecer um mundo mais amplo, certo? E quando ele chega diante do Morfeu, é muito importante para ele, não é? E o Morfeu oferece essas 2 pílulas, né?
Ele fala assim, olha, você toma a pílula azul, acorda no seu quarto, e aí, meu amigo, você acredita naquilo que você quiser acreditar. Tanto nos fantasmas dourados ou cinzentos aí das suas ilusões. Mas você pode tomar a pílula vermelha. E aí ele faz uma referência a Alice no País das Maravilhas, né? Fala, olha, e aí eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. E quando o Neo vai pegar a pílula vermelha, claro, né? Ele é um aspirante, o Morfeu até recua e fala com ele, olha, lembre-se que eu ofereço apenas a verdade. Só isso. Né? Ou seja, ele não está oferecendo nenhum paraíso ou nenhuma recompensa maravilhosa. Ele está oferecendo apenas a verdade. E o Neo, ainda assim, ele paga esse preço, né? Dá esse passo e começa a ter essa vivência. Na verdade, esse é o momento em que ele é desconectado da Matrix. E é interessante que essa escolha, não é uma escolha de consciência, e isso não implica que ele vai ter facilidades. Ou seja, também é uma relação simbólica com as provas que ele vai passar. Então, às vezes nós imaginamos de um modo geral, na nossa ignorância, que um caminho libertador como esse, de fato, filosoficamente falando, um caminho onde se busca a verdade, o bom, o justo e o belo, vai ser um mar de rosas. Na verdade, haverá muitos desafios e é isso que faz com que haja um crescimento. E o Neo passa por esse processo também. Agora, há uma outra passagem bem interessante, Ibirá. Eu, inclusive, anotei aqui, né? Eu escrevi literalmente o que o Morfeu fala no filme, né? Segundo a tradução, justamente naquela parte do real, porque há um medo dele também de perder algo. E nós ficamos com medo de perder algo que, na verdade, nós nunca tivemos, tecnicamente falando, não é? Porque o que nos pertence é aquilo que nós não podemos perder em nenhum momento, porque os bens materiais, isso não nos pertence. De fato, porque quando chegar o fim da vida, nós não poderemos usufruir deles, então não nos pertence, né? E há algo em nós que sim nos pertence. Então é bem interessante porque justamente nesse diálogo, onde o Neo questiona a realidade, e aí o Morpheus diz para ele dessa maneira, aliás, interroga ele, né? O que é real? Como você define o que é real, entre aspas? Se está falando do que consegue sentir, do que pode cheirar, provar, ver, então, real, entre aspas de novo, são simplesmente sinais elétricos interpretados pelo cérebro. Ou seja, o que ele vê, o que nós vemos na verdade, pode não ser uma realidade. Isso nos remete novamente ao mito da caverna, onde vivemos uma vida inteira dentro da caverna, imaginando que aquilo é uma realidade baseado apenas nos nossos sentidos físicos. Exatamente. Esse é um dos temas centrais do filme, que é questionar a realidade. Né? E a nossa sociedade atual, ela tem um referencial materialista, certo? Isso traz algumas consequências, porque se você tem um referencial materialista, você vai ter um critério de avaliação da realidade baseado nos seus sentidos, na visão, na audição, no tato, certo? Só que os sentidos, eles são muito enganadores. Na verdade, nós deveríamos, pelo menos, estudar e procurar entender um referencial mais espiritual, certo? Porque isso vai criar um critério de avaliação não baseado nos sentidos, mas baseado na eternidade. Bom, os exemplos são inúmeros, certo? Por exemplo, o próprio Egito, ou a Grécia Antiga, ou a própria Índia, não é? Antiga, eles possuíam esse referencial espiritual. E o que equivale a dizer o quê? Que você considera a matéria como ilusão e o espiritual como realidade. E por que consideravam a matéria como uma ilusão? Porque ela é extremamente efêmera. Uma hora está, outra hora não está. O que é, por exemplo, a vida humana perante a eternidade? É tão efêmero, é tão rápido, que é praticamente uma não existência, certo? Então, por isso essas civilizações, muito sabiamente, procuraram obter esse referencial de eternidade, falando, poxa, o que realmente é duradouro no homem, certo? Ao passo que, na atualidade, o nosso referencial materialista diz o contrário, né? O espiritual é uma ilusão, é uma teoria, certo? É algo que foi inventado. E o real é a matéria, certo? Na verdade, isso vai acabar gerando, inclusive, uma forma de vida mais vulgar, certo? Uma forma de vida na qual não se pensará
para o futuro, para as gerações futuras, certo? Vai gerar uma satisfação momentânea dos seus desejos e dos seus instintos. Isso fica muito visível em um dos personagens do Matrix, que é o Cypher. É o cara que traiu, certo? Traiu a causa da humanidade. Ele entra em contato com os agentes da Matrix e fala, olha, eu quero ser reinserido. Tem até uma cena muito famosa em que ele está comendo aquele bife, né? Ele fala, olha, eu sei que esse bife não existe, que é apenas uma ilusão causada pelos impulsos elétricos no meu cérebro. Mas ele fala assim, mas quer saber? A ignorância é maravilhosa. Ou seja, ele se vendeu, não é? Ele deixou de encarar a realidade. Ele preferiu a ilusão da Matrix. Ele preferiu priorizar os prazeres, certo? O aspecto material e deixar o aspecto espiritual de lado. E vocês pensam que ele é simplesmente um personagem, um traidor? Na verdade, diariamente nós estamos diante disso. E frequentemente nós traímos os nossos próprios sonhos e os nossos ideais elevados pelo conforto, por parecer bem aos olhos dos outros. Então isso é um aspecto que está muito diretamente ligado ao nosso cotidiano, pois frequentemente nós priorizamos o prazer sobre a verdade. Bem, e existem muitos outros aspectos fantásticos a respeito do Matrix, a própria conversa que ele tem com o oráculo, né? A forma como ele chega diante da porta, o Morfeu fala, olha, eu só posso te mostrar a porta, mas é você que tem que abrir, né? E quando ele vai colocando a mão na maçaneta, a porta se abre, né? À medida que nós nos colocamos no caminho, nós começamos a ter vivências, né? Inclusive o próprio Morfeu chega uma certa hora que fala com o Neo, né? Fala, olha, existe uma diferença entre saber o caminho e percorrer o caminho. Isso é muito interessante, não é, Ibirá? Eu justamente ia tocar nesse ponto contigo, porque é uma das passagens mais profundas também, entendo assim, do filme, né? Ou seja, quando nós queremos mudar algo, é imperioso que nós comecemos mudando dentro de nós próprios. Porque esse sistema, o próprio Morpheus fala que a Matrix é um sistema, mas na verdade é a mentalidade que os seres humanos têm em relação a esse sistema. E como agem em função disso, e como muitas das vezes são manipulados por não enxergarem essa outra possibilidade do real. Ou seja, podemos relacionar esse real com a sabedoria, com um mundo mais elevado, ou, como diria Platão, com esse mundo inteligível. Dá para fazer essa relação também. E finalizando, Ibirá, essa minha intervenção, eu gostaria justamente que você aprofundasse mais isso para a gente encerrar o nosso podcast, porque é muito diferente querer que as coisas mudem e se comprometer intimamente com elas. É uma questão de compromisso do ser humano. E isso é muito abordado no filme, né? E eu gostaria então que você falasse justamente sobre isso para encerrarmos, né? Ou seja, fizesse uma síntese da Matrix, do filme Matrix, e de como a gente pode caminhar nesse sentido, ou seja, como podemos trabalhar por um mundo novo e melhor. Ou seja, quais são os elementos que esse filme nos traz e as reflexões também que nós podemos fazer para que na prática, no dia a dia, nós possamos ser um pouco como o Neo, ou seja, esse herói. Olha, nós vivemos em um mundo distópico, como o Matrix. O Morfeu fala com o Neo que o ser humano virou uma pilha, ou seja, virou uma fonte de lucro, uma fonte de energia. E, infelizmente, você vê, hoje em dia existem estruturas monstruosas de lucro que lidam com o ser humano como se ele fosse um elemento, um objeto, não é? Ou seja, desde quando você está na barriga da sua mãe, existem várias estruturas para que se tenha lucro com isso. Quando você nasce, existem também outras estruturas para lucrar com o estágio de bebê. Quando você vai para a escola, em geral você também tem que pagar a escola, então gera-se uma outra estrutura de lucro em torno disso, certo? Monta-se uma estrutura alimentícia que, na verdade, não traz saúde, traz doença. E aí você monta uma outra estrutura que vai lucrar com a cura. Então, infelizmente, o ser humano ele se tornou número, certo? Como se diz no Matrix, hoje nós não estamos mais nascendo, nós estamos sendo cultivados, certo? Então, isso é muito, muito perigoso e nós precisamos, de certa forma, trazer um calor humano, trazer uma vida mais calorosa, uma vida onde haja mais amor, certo? E eu vejo que não basta
criticarmos os sistemas e criticarmos as coisas, faz muita falta nós iniciarmos essa mudança dentro de nós. Ou seja, nós precisamos começar o nosso caminho de saída da Matrix. Sermos menos vulneráveis às opiniões, menos vulneráveis àquelas coisas que são colocadas diante de nós. Né? Como diz o Morfeu, a Matrix é a ilusão que foi colocada diante dos nossos olhos para que nós não víssemos a realidade, certo? Então essa é a nossa prova, certo? E eu vejo que também o caminho do herói é isso, o caminho do herói é difícil, não é? E se vivemos tempos duros, na verdade isso deveria servir como um estímulo para que nós nos tornemos melhores, para que nós possamos olhar de uma maneira mais humana para as coisas, certo? E o final do filme, eu acho que ele fala disso de uma maneira belíssima, porque é justamente quando o Neo ele transcende a realidade vulgar das coisas. Né? Um dos agentes descarrega um pente de balas nele, e nesse momento ele morre. Não é? E todos ficam atônitos. Puxa, como assim o escolhido morreu? Não é? Mas ele já havia conquistado algo dentro, e de repente ele acorda de novo, porque isso mostra que ele renasceu. Ele morreu para o Sr. Anderson, aquela máquina, aquele número, e nasceu como Neo. Então, a partir daquele momento, ele é apenas o Neo. E isso é muito, muito bonito porque fala um pouco dessa questão da iluminação, essa questão iniciática, certo? De que tantas culturas nos falaram e que muitas vezes parece algo distante, algo muito esotérico, mas que está diante de nós o tempo todo. Porque nós temos sempre que conquistar o nosso nome novo, temos sempre que buscar aquela virtude que na verdade vai nos definir, que é o nosso ser real, para cima de todas as máscaras. E quando ele acorda e olha para os agentes, ele não vê mais as formas ilusórias, ele vê os códigos da Matrix por trás deles, ou seja, ele enxerga a realidade última das coisas. Isso é fantástico. E quando ele consegue fazer isso, ele consegue dominar a matéria. E consegue, inclusive, bloquear as balas, né? Na verdade, isso é simbólico. Então, eu acho que isso parece grandioso no contexto do filme, mas está muito relacionado com o nosso dia a dia, porque nós temos que renascer todos os dias. Ibirá, muito obrigado pelas suas palavras e pela sua explanação também. Dessa maneira, encerramos então o nosso podcast. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado por mais essa oportunidade, Danilo, e até a próxima. Bem, pessoal, para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através de nosso e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. Para aqueles que queiram saber mais sobre Nova Acrópole, Escola de Filosofia Maneira Clássica, podem fazê-lo através de nosso site www.nova-acrópole.org.br. Até a próxima. A trilha deste podcast é de autoria de Mozart. O nome é Confutatis Maledictis, do Requiem em Ré menor.